O quanto que a expressão do fotógrafo é importante para a fotografia? Você concorda que o que diferencia o trabalho de um fotógrafo não é apenas a técnica que ele usa, mas sim a maneira como ele se expressa? Se você concorda que ter bom equipamento e domínio técnico não é nada sem ter expressão, fica aí que é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Você já ouviu falar da missão fotográfica da Datar? O propósito dessa missão era manter uma coesão entre todo o território francês. O governo francês investiu para ter esse projeto de pesquisa, não só usando fotografia, também outros meios de pesquisa, para deixar em evidência todo o território francês, né? Para não permitir que uma região apenas ficasse em evidência e para possibilitar também que houvesse uma coesão em todo esse território. E a fotografia foi uma das ferramentas mais importantes nessa investigação, nesse projeto, né, da missão Datar. Aí você pensa, ok, o governo francês fez um edital, chamou uns fotógrafos lá que soubessem mexer bem nas câmeras e, né, quem passou no teste ali de saber mexer na câmera, mostrou um portfólio legal, com fotografias tecnicamente perfeitas, foi chamado. Não foi bem isso que aconteceu. A proposta da Datar trouxe grandes mudanças para a fotografia, principalmente para aquela fotografia que era tida como documento. Isso porque, para ser fotógrafo da Datar, um dos principais requisitos era que o fotógrafo tivesse expressão. Segundo o André Rouillet, um autor que já citamos em outros vídeos aqui, o propósito da Datar era, olhando minha colinha aqui, não mais descrever nem mesmo registrar, mas sim descobrir novos pontos de referência no espaço contemporâneo. Bacana, né? Ou seja, não importava simplesmente fotografar alguma coisa. O que importava era que quem fosse fotografar tivesse um olhar, uma expressão própria, não mais do mesmo. Porque a ideia era que esses novos olhares, né, o olhar de quem fosse fotografar esses lugares, trouxesse novas percepções sobre aquele lugar fotografado. E fosse possível, a partir dessas fotografias, ver esses lugares de maneira diferente. Não como todo mundo já era acostumado. Tendo isso como referência, a gente pode pensar em como a fotografia expressão, esse olhar mais atento do fotógrafo, que se expressa, que se impõe na fotografia, que deixa a tua identidade, a tua marca, como esse olhar pode mudar as percepções de como alguém se vê depois de um ensaio fotográfico. Olha como isso é importante. Pensa bem, para que alguém vai querer contratar um fotógrafo? Para que alguém vai querer ter um ensaio fotográfico feito por um profissional? Será que é para ter mais um monte de foto, como várias outras que ela já tem, que ela mesma faz com o celular? Eu acho que não. O principal motivo para alguém querer contratar um fotógrafo para fazer um ensaio fotográfico dela é porque ela quer um novo olhar sobre ela, um olhar diferenciado, diferente daquela que ela já é acostumada a se ver. Esse é o principal motivo. E se ela encontra no olhar de determinado fotógrafo, pode ser no teu olhar, se ela encontra características que vão se identificar, né, com quais ela vai se identificar, certamente ela vai querer te contratar. Independente se às vezes até o teu valor é um pouco mais alto. Por isso que é importante ter identidade. Porque se o teu trabalho for igual ao de muitos outros, o que vai fazer, né, o que vai diferenciar a decisão de alguém para escolher você como fotógrafo ou o fulano como fotógrafo é o preço de vocês dois, porque o trabalho de vocês dois são muito próximos e o teu cliente não vai ver diferença. Então por isso que é legal ter essa identidade, ter essa expressão e ter ciência de que algumas pessoas vão gostar da tua expressão, vão se identificar com a tua expressão e outras não. Processo totalmente natural. Se você chegou nesse vídeo buscando resposta para saber como cobrar mais pelo teu trabalho, aí está. O teu trabalho precisa ter expressão. Precisa se diferenciar dos demais através da tua identidade. Eu até usei o exemplo do ensaio fotográfico, né, mas isso é em todas as áreas da fotografia. Se você quer se destacar, por exemplo, né, você faz foto de paisagem, por exemplo, você vende fotos de paisagem. A tua foto precisa se diferenciar das várias outras inúmeras aí disponíveis para serem compradas por mixaria ou até gratuitas que tem disponível na internet. Você precisa imprimir a tua marca, a tua identidade nessas fotografias. E na fotografia de casamento, por exemplo, se tu fotografa casamento, as tuas fotos precisam ser muito, mas muito melhores do que as fotos dos convidados. Você imaginou a decepção dos noivos quando eles receberem as tuas fotos e perceber que tem fotos dos convidados que tá lá no Instagram que são melhores que a tua? Não faz sentido, né? Voltando
à missão da Data, um dos principais objetivos dos fotógrafos contratados eles precisavam fazer fotografias que inventassem novas visibilidades, ou seja, eles precisavam tornar visíveis aspectos que nem todos conseguiam ver da maneira como eles viam. E aí está uma grande sacada: se você quer que a tua fotografia se diferencie, se destaque, você precisa inventar novas visibilidades, você precisa tornar visível aquilo que nem todo mundo vê, seja a partir de uma paisagem, seja a partir de um ensaio fotográfico. Se você fotografa casamento, você precisa fotografar aspectos do casamento que só você enxergou. Na fotografia de produto, mostrar aspectos do produto que só você está vendo. Na tua cidade, quantas coisas que você vê que muitas outras pessoas não veem que você pode trazer na tua fotografia? E qual é o caminho para inventar novas visibilidades? Certamente se livrando dos automatismos visuais. Tá, mas o que são esses automatismos visuais, né? Pense neles como uma forma padrão, como que a maioria das pessoas enxerga as coisas. Por exemplo, uma fotografia de casamento. Uns anos atrás era comum, né, que tivesse aquela foto dos convidados na mesa e os noivos atrás da mesa, assim, meu. Uma foto tosca, né? Porque geralmente ficava aquela bagunça na mesa, tinha gente que ia ficar meio de costas pra foto, enfim, era aquela bagunça, mas era padrão. É quase que se não tivesse essa foto na mesa, o casamento não estava completo. Então isso era um automatismo visual. A quebra desse automatismo visual, que era essa foto na mesa lá com os convidados, ela começou a ser feita quando os fotógrafos começaram a fazer uma foto num estúdio. Eles montavam um estúdio, ainda hoje tem muita gente que faz isso, né? Monta o estúdio ali no casamento e faz as fotos no estúdio. Bacana, mais limpo, né? Legal. Com o passar do tempo, isso começou a ser um outro automatismo visual. Todo mundo queria essa foto no estúdio. E aí hoje a gente já tem outros fotógrafos fazendo essa foto na pista, né, ou em lugares mais alternativos. A ideia é a mesma, é a foto dos convidados com os noivos, mas ela vai mudando com o passar dos tempos, porque em algum momento ela começa a ficar cansativa, começa a ser aquele mais do mesmo que se torna esse automatismo visual. Entende como é importante que essa nova forma de olhar ela precisa estar se atualizando constantemente? Isso porque a partir do momento que você pensou numa maneira nova de olhar, criou uma nova visibilidade, e isso é interessante, as pessoas começam a gostar, isso vai ser replicado e acaba virando mais um automatismo, né? Talvez não para você que inventou, que pensou, que criou essa nova forma de olhar, né? Mas para aqueles outros que estão copiando a maneira como você compõe, ilumina, como você criou a imagem ali, para eles vai ser um automatismo, e aí por consequência a tua foto também vai acabar entrando nessa onda desse automatismo e já está na hora de você ir para a próxima. Geralmente, quem começa essa onda, né, quem consegue criar uma nova forma de olhar, quando os outros estão chegando, alcançando a forma que você pensou, criou, desenvolveu, você já está indo para outra. Isso é um processo comum. Então, em resumo, o automatismo visual é aquilo que todo mundo começa a replicar e fazer igual só porque ficou bonitinho. Essa nova visibilidade é aquilo que você sente, que você percebe diferente e que você, com teu estilo, aí sim com o teu domínio técnico, com o teu conhecimento de iluminação, você vai combinar isso para fazer uma fotografia diferente, de outra maneira. Voltando lá, por exemplo, do casamento, quem começou a achar que a foto na mesa já não estava tão legal e começou a levar o estúdio para o casamento, provavelmente tinha afinidade com fotografias de estúdio e quando fotografava o casamento achou que seria legal levar o estúdio, montar um estúdio no casamento. Então é isso, é você trazer algo de você para aquilo que você está fotografando, né? Criar esse diálogo e olhar e perceber de uma maneira diferente do que os outros já estão fazendo. Vamos para mais um exemplo sobre essa criação de uma nova visibilidade, né? E como ela se transforma já num padrão, né? Depois de um certo tempo. Vamos pensar aqui na situação que a gente está vivendo, de pandemia. O fotógrafo vai criar um projeto fotográfico, um ensaio, e ele começa a fotografar e, de acordo com os sentimentos que ele tem em relação a esse momento, ele começa a usar bastante, né, uma iluminação mais contrastada, começa a fazer um tratamento mais saturado, começa a trabalhar com alguns recursos técnicos que caracterizam o que ele está sentindo em relação a esse momento de pandemia. Bacana, ele criou uma nova visibilidade sobre esse momento de acordo com os sentimentos dele. É a forma dele se expressar através da fotografia
né, com todos esses recursos combinados. Legal, temos uma nova visibilidade, mas vamos dizer que essa nova visibilidade, esse conjunto técnico de recursos aí, essa iluminação contrastada, um tratamento mais saturado e tudo mais, fica interessante e outros fotógrafos comecem a usar esse padrão. A partir desse momento que os outros fotógrafos começam a usar esse padrão, simplesmente por usar esse padrão, ele é um automatismo visual. Porque eles não estão sentindo que aquele fotógrafo que criou, que combinou os recursos dessa maneira, que ficou interessante, sentiu. Eles não têm esse propósito de transmitir o sentimento deles. Eles têm o propósito simplesmente de replicar um padrão visual de elementos. Em resumo, para a gente fechar, qual o caminho para criar uma nova visibilidade? Imprimir na tua fotografia, inserir na tua fotografia aquilo que você está sentindo em relação com aquilo que você está fotografando. Use os recursos técnicos que você tem disponíveis à mão aí na tua câmera como argumentos para expressar o que você sente em relação ao que você está fotografando, realmente para criar a tua identidade e não simplesmente como modinha. Não usa um determinado tom na fotografia só porque tá todo mundo fotografando, ou uma determinada profundidade de campo só porque é bonitinho, todo mundo gosta dessa profundidade de campo, né? O fundo desfocado desse jeito é bonitinho, vou fazer também. Não, usa realmente como argumento. Use os recursos técnicos porque faz sentido para você usar de determinado jeito. E pode ter certeza que depois de um tempo, quando você tiver já a tua identidade, a tua fotografia estiver consolidada, é a tua identidade que outros fotógrafos vão estar copiando. Eu vou deixar o link da missão fotográfica da Datar na descrição do vídeo e lá você pode conhecer as fotografias desse projeto, né, conhecer os fotógrafos e fotógrafas que fizeram parte dessa missão. É bacana ver como realmente se diferencia bastante o olhar deles. Depois de ver, né, é importante que você veja essas referências, comenta aí qual que você se identificou mais, que você curtiu mais, tá? Deixa aí nos comentários quem foi o fotógrafo que você mais se identificou nessa missão da Datar. Como exercício, eu proponho que você reflita sobre quais automatismos visuais te impedem de criar uma nova visibilidade. Comenta aí, deixa nos comentários. Você vai se surpreender como muitos ficam presos aos mesmos automatismos visuais. Isso é bem interessante. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal, ativa as notificações para saber dos próximos vídeos e compartilha com a galera aí da fotografia, vamos fazer todo mundo crescer junto.